Em 1971, o mundo mudou para sempre. A partir daquele ano, embora a produtividade média dos trabalhadores continuasse crescendo, a renda média deles deixou de acompanhar. A dívida pública americana começou a disparar, como você pode ver no gráfico, e a taxa de natalidade caiu mais de 40%. Até mesmo a qualidade dos alimentos piorou. O que realmente aconteceu naquele ano para mudar o rumo da história? É sobre isso que falaremos aqui nesse vídeo. Mas antes, eu tenho que te lembrar que a nossa Black Friday está chegando ao fim, ela vai fechar na quarta-feira da semana que vem. Então, se você não conferiu ainda a oferta, o link está aqui na descrição. Lembrando que lá você vai ter acesso aos meus principais produtos, aos do Thiago, a parte da educação financeira, e também os produtos do Érico Rocha e do Leandro Ladeira sobre marketing digital, para juntar os dois, de maneira que você possa aumentar sua renda ganhando dinheiro pela internet, para investir e proteger e aumentar esse patrimônio ao longo do tempo, independentemente do seu trabalho, utilizando para isso o mercado financeiro. Juntando tudo que a gente tem de produtos lá, com mais custo de renovação, daria mais de R$92 mil, se quisesse comprar cada um. Mas, como aqui a gente fez uma Black Friday realmente especial, você pode levar tudo isso com mais de 90% de desconto. Além de vários bônus, tem do Hotmart, da Portfel, Conta Simples, Canva. Por isso, vale a pena conferir aqui no link. Espero ver você nessa turma. A turma do Viver de Renda da Black Friday é a turma 33. Bem, recado dado, de volta aqui ao assunto do vídeo. A resposta sobre o que aconteceu em 71 começa nessa simples nota de dólar que eu tenho aqui nas minhas mãos. À primeira vista, pode parecer apenas um pedaço de papel colorido. Como tantos outros, né? O Brasil faz desses aqui também. Não com esse mesmo valor, nem com a confiança como não tem no dólar, mas faz. E aí vem um ponto, né? Essa nota também é um símbolo do poder da maior potência econômica do planeta atualmente. E é praticamente aceita em qualquer lugar do mundo. Tudo que é negociado globalmente passa por ela, de petróleo do Oriente Médio aos eletrônicos da China. Das exportações que movem nossa economia ao preço das commodities que alimentam o planeta, quase tudo em algum momento vai depender do dólar. Tanto que hoje, se você pega dados, 9 em cada 10 transações, ou seja, quase 90% das transações internacionais são realizadas em dólar. E das reservas globais dos bancos centrais, 57% estão denominadas em dólar. Só que aqui está o ponto, né? Essa moeda aqui não é apenas um meio de troca, uma unidade de conta e, com muitas aspas, uma reserva de valor. É também uma arma política. Com ela, os Estados Unidos conseguem aplicar sanções em qualquer país do mundo, simplesmente desligando do sistema financeiro global. E temos inclusive um exemplo recente disso. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em 2022, os Estados Unidos não precisaram enviar forças militares para infligir danos à economia da Rússia. Não. Junto da União Europeia, eles simplesmente cortaram os principais bancos russos do sistema SWIFT, uma rede internacional de processamento de pagamentos. De modo que, com um simples apertar de botão, mais ou menos 330 bilhões foram congelados, dinheiro que estava em bancos americanos, mas pertencia à Rússia. Ou seja, sem disparar um único tiro, os americanos conseguiram causar mais dano à economia russa do que talvez meses, até anos de guerra poderiam causar. E o mais engraçado é que essa nota, esse papel colorido aqui, cobiçado, poderoso e capaz de causar impactos profundos em qualquer economia, não tem seu valor porque contém um lastro em ouro, em prata, ou algum outro metal precioso ou commodity por trás dela. Não. O dólar vale o que ele vale simplesmente porque o mundo todo acredita nele. Na prática, é a confiança na economia americana, na sua solidez e, em parte, na força política e militar que sustenta essa economia americana, que garante o valor da moeda. Mas para que a gente possa entender como chegamos até aqui e as implicações de ter uma moeda lastreada puramente em fidúcia, por isso que a moeda fiduciária, né, lastreada em confiança, a gente vai ter que voltar ao passado. Mais especificamente ao verão de 1944, onde o mundo ainda vivia o terror da Segunda Guerra Mundial. A Europa estava em ruínas e alguém precisava reconstruir a economia global. Nesse cenário, representantes de 44 países se reuniram no luxuoso hotel Mount Washington, na cidade de Bretton Woods, estado americano de New Hampshire. E lá eles decidiram o futuro do sistema econômico internacional. E nessa época, como potência dominante, com uma economia maior do que a soma de todas as potências europeias juntas, os Estados Unidos levaram a mesma proposta simples, mas muito ambiciosa: fazer do dólar americano a moeda de reserva global, usada em praticamente todas as transações internacionais. Então o dólar, que havia passado a ser moeda americana oficialmente em 1792, ele já existia antes disso, mas concorria com outras moedas no território americano, agora passaria a ocupar um papel inédito na história. Não seria mais uma moeda nacional apenas, mas também um alicerce de todo o sistema financeiro mundial. Tá, mas por que o restante do mundo confiaria tanto assim no dólar americano para isso? Afinal, mesmo sendo uma superpotência à época, os Estados Unidos também tinham problemas sérios. Se você pega a parte fiscal, para financiar a guerra, o governo americano havia emitido uma fortuna em títulos de dívida, o que fez a dívida pública saltar de 50% do PIB em 1939 para mais de 90% em 44. Diante disso, por que os países reunidos lá iriam confiar nos americanos? E a resposta estava no ouro. A proposta americana assegurava que o dólar seria conversível em ouro a uma taxa fixa de $35 a onça Troy. Essa onça Troy é uma medida de massa de mais ou menos 31,1 gramas. De modo que os bancos centrais dos outros países iriam poder converter suas moedas em dólar e, quando quisessem, converter o dólar em ouro. Essa promessa fazia do dólar não apenas um pedaço de papel verde, mas uma promessa concreta, garantida pelos cofres americanos. Repare que essa conversibilidade, esse lastro, essa ideia de troca, ela embutia um mecanismo que fazia com que os americanos não pudessem criar dólares sem limites. Porque se eles fizessem isso, esses dólares passariam a circular pelo mundo, uma hora cairiam nos bancos centrais
ocidentais europeus, por exemplo, e desconfiados disso poderiam mandar navios para os Estados Unidos para trocar esses dólares por ouro. Se muita gente fizesse isso, os americanos ficariam sem ouro. E depois de ficar sem ouro, não teriam mais a confiança internacional. Então o poder do dólar ia se esvair. Ou seja, observe que nesse sistema você tinha um freio automático para a gastança americana, porque se os americanos começassem a imprimir muitos dólares, eles iam acabar ficando sem ouro. Então por isso eles eram obrigados a se comportar. Por isso, os outros países acabaram confiando no dólar para se tornar moeda mundial. Não por fé sem precedentes no governo americano, mas simplesmente pela matemática da coisa. E por um tempo essa matemática de fato funcionou. Mas nas décadas seguintes, isso começou em 44, os Estados Unidos começaram a abusar desse privilégio exorbitante, usando palavras de economista francês, o Jacques Rueff, de poder emitir a moeda global. E aí com gastos crescentes por conta da guerra do Vietnã, de programas sociais, para pagar aumento de importações dos americanos, que começavam a consumir cada vez mais do mundo todo, os países começaram a perceber que havia muito mais dólares circulando do que ouro nos cofres americanos. Com isso a confiança começou a ruir e na década de 60, uma corrida pelo ouro fez com que a onça Troy disparasse no mercado de Londres, com seu preço chegando a bater 40 dólares por onça. Lembrando que no sistema de Bretton Woods você tinha fixado 35 dólares por onça. Perceba que isso já criava uma chance de arbitragem clássica. Um governo poderia mandar dólares para os americanos, trocar na proporção de 35 por uma onça Troy e depois vender a onça Troy em Londres por 40 dólares. E só essa discrepância de preço já mostrava que havia algo errado com o sistema. O mundo estava desconfiado, há dólares demais. Em 1965, o presidente francês Charles de Gaulle, um herói da Segunda Guerra Mundial, denunciou publicamente esse privilégio exorbitante dos americanos. Esse poder de comprar o que eles quisessem do resto do mundo, apenas emitindo a própria moeda. E a desconfiança era tanta que a França protagonizou um episódio bem emblemático na história monetária moderna, quando em 1969 eles enviaram um navio de guerra para os Estados Unidos para garantir que eles conseguiriam pegar o seu ouro antes que os Estados Unidos resolvessem mudar as regras do jogo. Esse episódio ficou conhecido como a crise do ouro. E não muito tempo depois da França fazer isso, com outros países querendo fazer a mesma coisa, veio o colapso, em 1971. Essa era uma corrida impossível de vencer se os americanos mantessem a conversão em 35 dólares e ficariam sem ouro. Por conta disso, na noite emblemática de 15 de agosto de 1971, milhões de americanos se reuniram diante da televisão para ouvir o então presidente Richard Nixon. Ali, ao vivo, ele anunciou que daquele dia em diante, $1 passaria a valer $1. Não haveria mais conversão em ouro automática. Ele estava informando uma suspensão, entre aspas, temporária dessa conversibilidade. Na prática, o que ele fez foi quebrar a promessa de Bretton Woods e encerrar o padrão dólar-ouro. A partir daí, o dólar deixou de ser uma moeda lastreada em metal precioso, não havia mais essa troca, e passou a ser chamada de uma moeda fiduciária, ou seja, uma moeda baseada em fidúcia, em confiança, emitida por decretos governamentais sem um lastro físico. E aqui citando aquela famosa afirmação do Milton Friedman, né, de que não existe nada mais permanente do que uma política temporária do governo, veja que essa suspensão temporária já completou 54 anos. E acho que completará mais uns anos pela frente ainda, né, porque duvido que alguém vai trazer de volta esse padrão ouro. E aqui vem um ponto muito interessante, porque esse fim do padrão ouro não foi apenas uma mudança monetária, ele foi um ponto de inflexão na história moderna, como a gente pode ver nos gráficos que vão aparecer aqui em seguida. A primeira coisa é que essa retirada dessa âncora que lastreava o dólar acabou desencadeando uma corrida por ativos reais. A demanda reprimida por ouro, que até então era suplantada por imposições monetárias, nessa fixação de preços, finalmente vem à tona e os preços dispararam. Em coisa de 10 anos, o ouro saiu de 35 dólares a onça Troy para bater 800. E se você acha que esse preço era muito alto, agora está acima de 4.000 dólares. Sendo mais exato, em torno de 4.200 enquanto eu gravo esse vídeo. A dívida pública nos Estados Unidos saltou também de algumas centenas de bilhões de dólares nos anos 70 para os atuais 38 trilhões de dólares. Como eu citei no começo do vídeo, durante décadas, produtividade e salários caminharam lado a lado. Quanto mais produtivo você era, mais você ganhava. Era uma relação quase moral e óbvia entre esforço e recompensa, um pacto silencioso entre quem trabalhava e quem lucrava com o trabalho. Porém, depois de 71, essa correlação se rompeu. A produtividade da economia americana continuou crescendo e aumentou quase 3 vezes mais do que o salário médio. E isso aconteceu porque o dinheiro deixou de ter um lastro real. O crédito se expandiu, os preços subiram, mas o poder de compra dos salários não acompanhou. O trabalhador produzia mais, mas o valor do seu esforço era diluído pela inflação e pela desvalorização monetária. Com essa ruptura, a riqueza passou a se concentrar cada vez mais no topo. A renda dos 1% mais ricos passou a aumentar num ritmo acelerado, enquanto a dos 99% restantes estagnou. Durante boa parte do século XX, a desigualdade dos Estados Unidos estava diminuindo. Entre o fim da Grande Depressão e o início dos anos 70, o 1% mais rico chegou a deter pouco mais de 10% de toda a renda nacional. Esse foi o nível mais baixo da história moderna. Só que a partir de 71, essa tendência se inverteu. O fim do padrão ouro abriu espaço para a expansão monetária, o crédito fácil, a inflação de ativos financeiros, enfim, para as consequências do chamado efeito Cantillon. Todo mundo sabe, ou deveria saber, que quando o governo vai lá e imprime mais dinheiro, cria mais oferta monetária, esse dinheiro, quando entra na economia, vai provocar aumento de preços. Mas o ponto é que isso não acontece todo de uma vez. Quem recebe o dinheiro primeiro tem vantagem. E se esse dinheiro vai primeiro para a mão dos mais poderosos, eles podem consumir enquanto os preços não aumentaram. E ao chegar na mão dos menos poderosos, aposentados, por exemplo, aí eles vão poder consumir, mas o preço de tudo já aumentou. É
justamente por isso que enquanto os salários e aposentadorias ficam estagnados, as ações, imóveis e títulos se valorizaram, beneficiando quem tem esse tipo de ativo no seu portfólio, em comparação a quem não tem. Por conta disso, hoje o 1% mais rico voltou a concentrar mais de 20% da renda americana, o que é praticamente o mesmo patamar da década de 20. Colocando outro gráfico aqui, veja que o sonho da casa própria também ficou mais distante com os preços dos imóveis disparando. Quando observado pela ótica da renda, o tempo necessário para se comprar um imóvel aumentou em 3 vezes. Como resultado, o número de jovens que continuam morando com os pais também aumentou. Uma vez que é mais caro sair de casa, você fica mais tempo com seus pais. Essa é mais uma consequência direta de um dólar que passou a perder poder de compra de maneira muito mais rápida sem o laço do ouro. Para você ter ideia, para se ter o mesmo poder de compra que um dólar tinha em 71, você precisa hoje de 8 dólares. Essa é uma consequência direta da impressão de moeda. E um dado interessante é que 21% de todo dólar em circulação foi criado em 2020. Inclusive, em julho daquele ano foram criados mais dólares do que nos 200 anos anteriores. Ah, Bruno, mas aquilo era uma emergência, né? Bom, mas o ponto é que o governo pode decidir que um monte de coisas são emergências pela falta de um lastro real. Basta apertar um botão que eles criam dinheiro e resolvem que emergência eles quiserem. Resolvem, entre aspas, né? Obrigando todo mundo a pagar a conta. E aqui nós entramos numa seara muito interessante, porque as mudanças causadas pelo fim do lastro ouro não impactaram apenas essa parte mais voltada para a questão financeira, mas também moldaram a maneira como a sociedade funciona. Como eu disse anteriormente, com imóveis mais caros, os jovens passaram a morar mais tempo com os pais, pegando estatística de 31% em 1971 para 52% de jovens morando com os pais em 2020. Em consequência disso, a idade do primeiro casamento também aumentou, e muito, já que o natural é que você saia da casa dos pais para se casar. Se você não consegue sair de casa, você não casa. E aí, pegando estatística, em 1970 os homens se casavam, em média, aos 23 anos e as mulheres aos 21. Hoje essa média subiu para 30 anos nos homens e 28 entre as mulheres, as maiores da história. E se o pessoal se casa mais tarde, também tem filhos mais tarde, o que explica parte da taxa de natalidade em queda. Pegando países como Espanha, Coreia do Sul e China, a média está abaixo de 1 filho por mulher, muito distante dos 2,1 necessários para simplesmente manter a população. E mesmo em nações tradicionalmente mais jovens, como Índia e Quênia, a fertilidade caiu pela metade nas últimas décadas. O modelo familiar que por gerações sustentou a classe média está se desfazendo. Não por escolha, mas simplesmente por inviabilidade econômica e demográfica. A maioria dos lares passou a depender da renda de 2 trabalhadores, já que o salário de apenas um, lá no passado geralmente o homem, deixou de ser suficiente para sustentar uma família. Afinal, o salário não sobe, mas o preço de bens e serviços dispara. E essa pressão econômica também se reflete em outro dado alarmante, que é o número de pessoas presas que disparou. Até o início dos anos 70, a taxa de encarceramento americana permanecia estável por décadas. Ela subia muito pouco, como você pode ver no gráfico. Mas, nas décadas seguintes, ela explodiu, acompanhando também a explosão da desigualdade, da pobreza urbana e da desestruturação familiar. E aí, se você pensa que o pior já passou, na minha opinião, não. Esse é um ponto aqui que afeta muitas pessoas. O mais interessante é que boa parte das pessoas nem sabe disso. Você deve estar acostumado já àquele fenômeno que a gente fala em inglês chamado shrinking inflation. Em português, seria reduflação. Você compra alguma coisa no mercado e quando você volta meses depois, o mesmo produto agora está com um peso diferente, ele ficou mais leve. O preço não muda, mas a quantidade que você leva diminui. Agora acontece que há um limite para isso, porque uma hora você vai ver, cara, essa embalagem não tá me dando mais nada. E vai buscar um concorrente, por exemplo, que não reduziu tanto assim o tamanho da embalagem. Então, o que as empresas fazem para não perder margem enquanto o preço de tudo está aumentando para poder vender para você pelo mesmo valor antigo? Elas substituem ingredientes. Elas vão baratear os custos. Vão tirar, por exemplo, ingredientes naturais e colocar no lugar fórmulas ultraprocessadas, cheias de óleos vegetais refinados e, principalmente no caso dos americanos, xarope de milho, que é mais barato ainda do que açúcar. O resultado disso é uma explosão de calorias baratas, mas pobres de nutrientes. E o corpo humano vira o reflexo dessa inflação invisível. Essa abundância calórica substitui a qualidade nutricional. E o resultado são índices de obesidade crescendo em praticamente todo o globo. Hoje, no mundo, há mais gente morrendo em consequência do excesso de calorias do que pela falta. Entre as crianças de 6 a 11 anos, a taxa quintuplicou, se você pensa em obesidade, desde 1971. Entre adolescentes, o aumento foi ainda maior. De maneira geral, como você pode ver no gráfico, os índices mais que triplicaram desde 1960. Agora, vendo a parte das consequências políticas, porque a gente também não ficou imune nesse ponto. É interessante notar que lá nos Estados Unidos, até os anos 1960, as posições ideológicas de republicanos, que seria algo mais próximo da direita aqui no Brasil, e democratas, algo mais próximo da esquerda, vinham convergindo. Mas, a partir de 71, essa tendência praticamente se inverteu e a gente teve muito mais polarização. Já que essa desigualdade econômica que aumentou em consequência do fim do lastro ouro, virou um combustível para a divisão social. E o que antes era um debate de ideias virou uma disputa doida de narrativas. De modo que não é só o poder de compra da população que foi afetado, mas a sociedade como um todo. Ela começou a ruir. E o mais impressionante é que esses dados que eu coloquei aqui são apenas alguns de muitos que mudaram depois de 1971. Inclusive, para quem quiser ver mais desses dados, eu vou colocar só uns aqui, gráficos na tela, que eu não vou citar, porque são incontáveis. Eu vou deixar o link aqui na descrição do site O que Aconteceu em 1971, que é um site nacional que traduziu o conteúdo de um site americano
americano. Quem quiser pode olhar o americano, mas como boa parte das pessoas prefere ver dados em português, tá aqui o conteúdo nacional. E aí vocês vão ver esses vários gráficos, né? Porque correlação não aponta causalidade. Então, um gráfico que esteja na mesma tendência com duas coisas subindo juntos não necessariamente exprime a verdade. Mas quando você tem vários gráficos mostrando a mesma coisa, fica mais difícil não acreditar que é uma causa comum para eles. E aí você deve pensar, poxa, Bruno, interessante, né? Então tá tudo piorando desde que a gente tirou o lastro em ouro. E o que vai acontecer depois disso? Vai ter um fim nesse negócio? Na nossa cabeça de ser humano, né? Eu, por exemplo, nasci em 88, então já havia acabado o lastro em ouro depois que eu nasci, e eu vivo em moeda fiduciária desde então. Então a gente costuma ser refém daquele chamado viés de status quo, de que as coisas vão ser mantidas. Já o Ray Dalio, que é um cara que estuda bastante a história econômica, eu já li alguns livros dele, inclusive estou lendo um agora sobre crise de dívidas. Eu não sei se eu indico ou não, porque o livro ele é bem interessante em termos de dados, mas é muito prolixo, é chato de ler, é bem demorado, mas tem pontos interessantes. E o que ele costuma falar é que essas fases de moeda fiduciária, elas são temporárias, porque isso já aconteceu no passado. Inclusive coloca um ciclo. Você vende uma moeda forte, por exemplo, uma moeda feita de ouro, para uma moeda representativa, notas que têm um valor atrelado ao ouro, ou seja, elas são intercambiáveis, para depois chegar na moeda fiduciária. E aí na moeda fiduciária você tem crises de confiança que acabam levando novamente a um dinheiro forte. Ele exemplifica isso com a história chinesa, mas não apenas com a chinesa, na Europa você teve episódios assim também. E aqui eu vou aproveitar para citar o Friedrich August von Hayek, porque ele fala na obra dele, A Desestatização do Dinheiro, que os chineses já tinham sido levados a proibir o uso de papel moeda devido às suas consequências, esse lastro que não é mantido, muito antes dos europeus o terem, entre aspas, inventado. De modo que, na visão histórica e do Dalio, esses ciclos eles são temporários. E de fato isso tende a acontecer, né? Porque primeiro vem esse privilégio exorbitante de poder emitir a moeda mundial, depois vem o excesso, que já está acontecendo, e por fim vem o declínio. E uma prova disso é essa imagem aqui na tela, que mostra que na história monetária você não tem um império que mantém a moeda de reserva para sempre. Elas são muito fortes até que gradualmente vão perdendo poder de compra, até que de repente elas são substituídas. E para uma moeda baseada essencialmente em confiança, quando isso acontece? Quando a confiança se quebra, quando ela acaba. Nesse ponto, observando também o que aconteceu na história, inclusive nos anos 70, após o fim do lastro em ouro. A falta de confiança no dólar levou o preço de ativos reais, inclusive do ouro, a disparar. E nesse momento a mesma coisa está acontecendo, o preço do ouro subiu bastante. Se você pensa no contexto geopolítico, de guerras, de incerteza, nada é mais certo do que você colocar dinheiro naquele metal que passou no teste do tempo, que é capaz de preservar o valor do seu trabalho através da passagem do tempo e do espaço. Eu, por exemplo, coleciono moedas antigas. Tenho a honra de ter no meu acervo um Stater Trite da Lídia. Foi o primeiro tipo de moeda cunhada pelo chamado Rei Creso. Inclusive é um ditado que fala que fulano é rico feito Creso, porque ele era um monarca muito rico. Isso eu tô falando do século 7 a.C. Então veja que essa moeda, ela passou por uns 2.600 anos de história, uns 15 mil quilômetros de espaço para chegar até as minhas mãos, e hoje, devido ao peso dela em ouro, eu consigo trocar essa moeda, ainda que valorizada apenas pelo ouro que ela tem, e não pela sua importância histórica, por comida, abrigo e roupa. E eu conseguiria fazer a mesma coisa voltando 1000 anos no tempo e provavelmente avançando 1000 anos no tempo. De modo que fica óbvio que o ouro é uma aposta interessante nesse cenário de incerteza. Mas também é um outro ativo que pode vir a se destacar. Vocês sabem do que eu tô falando aqui, quem acompanha o canal há mais tempo, e o quanto eu sou entusiasta desse ativo, que é o Bitcoin. A gente pode enxergar o Bitcoin como uma espécie de disrupção do ouro. O ouro tem várias características interessantes, mas algumas nem tanto, como o fato dele ser físico. Tenta sair com seu ouro do Brasil pelo aeroporto para ver o que acontece. Vão achar que você tá fazendo uma coisa errada, ainda que você tenha todos os documentos. Já com o Bitcoin, não, você consegue. E se nessa parte o Bitcoin supera o ouro, em várias outras ele pelo menos fica igual, se não melhor. Quando você pensa em portabilidade, no fato de que é muito mais fácil você verificar se aquele Bitcoin é verdadeiro, com o ouro não, você tem que fazer um teste em laboratório, ele pode ter sido adulterado, misturado com outros metais de menor valor. Ambos são escassos, mas o Bitcoin é matematicamente escasso, você sabe quanto vai ser emitido dele, serão apenas 21 milhões, já o ouro não. Inclusive com o preço da onça Troia acima de $4.000, a oferta de ouro tende a aumentar. Tem muitas minas de ouro que não eram mais rentáveis, com ouro a $2.000, mas a $4.000 voltam a ser, e estão sendo reativadas. Então teremos mais oferta de ouro por conta do excesso de demanda que temos agora pelo metal, que está fazendo o preço dele subir. Ambos são negociados de maneira global, em mercados líquidos, possuem um certo valor intrínseco. Se você pensa no ouro, seu uso industrial. Se você pensa no Bitcoin, você pode colocar esse laço energético da quantidade de dinheiro que se gasta com energia, com equipamentos para a criação de Bitcoin. E no que o ouro ganha indiscutivelmente do Bitcoin é na questão do teste do tempo. Um é valorizado desde que o homem passou a se organizar em sociedade e o outro desde 2009. É um histórico de cerca de 16 anos. Mas são 16 anos com muita disrupção tecnológica, que tendem a valer mais do que alguns séculos no passado, onde nada mudava durante muito tempo. E nesse vídeo eu não tenho o objetivo de explicar sobre investimento em ouro e em Bitcoin, mas eu diria que, se eu pudesse te dar uma dica, veja um pouco mais sobre esses ativos, o que eles podem fazer pelo seu portfólio. Principalmente o Bitcoin, que tem uma capitalização muito menor, é bem mais moderno e não foi adotado por tanta gente assim. Ao longo dos próximos anos a gente vai passar por um evento bem interessante, que é a sucessão da geração dos baby boomers, a geração mais rica da história, para a próxima geração. Eles vão morrer e vão passar o patrimônio. A gente está falando de uma soma em torno
torno de 70 trilhões de dólares quando você considera a economia americana. Quanto disso hoje está alocado em Bitcoin? Eu diria que muito pouco. Quanto poderá ser alocado? Na mão de pessoas mais jovens? Talvez bastante. Pô, Bruno, mas Bitcoin é um experimento, é muito moderno. Ainda que você pense assim, acho que uma pergunta a ser feita é, tá, encarando ele como um experimento, você prefere participar disso olhando de fora ou colocando alguma coisa, estando dentro? Observando o que aconteceu até agora, vejo que quem está dentro se deu muito melhor do que quem está fora. E a verdade é que eu não sei se nesse reset que o Dalio fala que nós teremos em algum momento, na volta a uma moeda forte, a gente vai ter novamente um lastro em ouro ou o Bitcoin assumindo um papel central. Mas eu concordo com a afirmação do Friedrich August von Hayek, que eu já citei aqui anteriormente, que disse há cerca de 40 anos o seguinte: eu não acredito que iremos um bom dinheiro novamente antes de tirarmos isso das mãos do governo. Não podemos retirá-lo violentamente, tudo o que podemos fazer é, de maneira sutil e indireta, introduzir algo que eles não podem impedir. Hayek morreu nos anos 90, então ele não viu o Bitcoin surgir, mas na minha visão o Bitcoin é exatamente isso, um dinheiro que não pode ser impedido pelo governo. Mas essa é só a minha opinião. Você pode ter a sua, coloque aqui nos comentários, assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo vendo os comentários de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até a próxima.